Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bora então falar de Senchal Capamã, episódio número 13. Que episódio foi esse, hein, pessoal? Uma montanha-russa de emoções, como eu já tinha falado em outros vídeos. E realmente esse episódio trouxe várias emoções diferentes. E sobre tudo isso e mais um pouco eu vou falar nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu muito obrigada. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. Bora então falar sobre esse último episódio que foi repleto de emoções. Teve algumas coisas estranhas também que rolou, vamos falar sobre tudo isso, como eu falei, nesse vídeo devagarinho. Tinha tudo para ser um episódio bem gostoso, prazeroso de assistir. Acho que eles se adiantaram em alguns assuntos e não tem como não falar e até já trazer, né, a última parte, que tá até na capa aqui do vídeo, né, que é realmente o momento ali da revelação que o Sarkhan teve. Então a gente não esperava já aquele momento, parece que não combina muito com todas as cenas que estavam acontecendo. Como eu já tinha preparado o coração de vocês na prévia, né? Eu disse que era bem possível que isso rolasse, mas eu não imaginava que fosse já nesse episódio. Eu acho que houve um aceleramento, mas a gente não sabe ainda como o Sarkhan vai agir. Então a gente também vai conversar sobre tudo isso, né? Lembrando algumas cenas interessantes no episódio. Foi um episódio onde a gente viu os dois realmente como um casal e a gente estava precisando disso depois de tanto tempo querendo ver eles juntos. Foi legal ver o relacionamento deles, o respeito, né? A admiração um pelo outro, como eu falei, vem crescendo a cada episódio e agora a gente consegue ver eles realmente num formato de casal. Então tudo isso apareceu na série, teve a entrada do novo personagem, né? Que chegou realmente, como eu também já tinha visto na prévia, né? Falado aqui com vocês. Ele é um personagem que com certeza veio com várias informações. Também ficou bem claro ali no finalzinho que ele tem algum contato, e sim, provavelmente é a avó da Eda. E com certeza ele vai ser um personagem que vai trazer bastante incômodo. Deu pra ver de cara que realmente ele já meio que conhecia as pessoas, né? Mas ele estava de alguma forma buscando ser bem simpático, né? Para enfim fazer amizade com todo mundo ali dentro. Então ele já conhece sim o Sarkhan pelo jeito, tava a fim de saber um pouco mais sobre a Eda, então tem alguma coisa aí por trás, com certeza, da entrada dele. Não é só uma questão ali de crescimento profissional, de ter visto uma oportunidade, tem muito mais. Então é um personagem que sim, provavelmente dará um certo trabalho no futuro. Então acho que esse ponto também é bem relevante, né, dentro do episódio de hoje, que foi um episódio com mais momentos que a gente gostou, porque teve bastante romance, como eu falei. Acho que foi importante a coragem dos dois assumirem para a família, né, que estão juntos. Mas aí vem aquela bomba d'água no final que fica a gente com medo, né? Eu confesso para vocês que muitas pessoas choraram bastante, né? Me deu uma sensação de muita tristeza, né? Vendo muitas pessoas tristes, né? Muitas pessoas escreveram, né? Eu vi nos chats que muitas pessoas, por terem assistido principalmente a série ao vivo, né? Entraram em toda aquela emoção ali. Mas como eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer e eu gosto de assistir na íntegra, legendado, como eu já sabia, né, dessa parte final, eu confesso para vocês que eu não fiquei tão sensibilizado. O sentimento que eu fiquei foi mais de raiva mesmo, vendo a última cena, porque eu achei realmente muito precoce essa revelação em termos de roteiro. Na vida real, provavelmente seria realmente relatado assim rápido. E como eu falei, a série traz alguns elementos que eu acho bastante realista. Então também não me surpreende essa forma de escrita que a gente está vendo, que busca trazer questões rápidas, assim, de como as coisas realmente aconteceriam na vida real. As pessoas não iam ficar demorando muito para contar, principalmente porque os pais do Sarkhan querem os dois separados. Mas para a série em si, é um dado que me preocupa dentro do desenrolar futuro da série, esse aceleramento.
acho que eu já falei para vocês que eu já escrevi livros, e é muito difícil, com certeza, escrever uma série, é muito diferente, uma novela, né? Que são capítulos por semana ou ainda todos os dias numa novela. Então é complicado conseguir trabalhar com todo o conteúdo sem se tornar pular etapas e quando vê já tá no final, né? Porque já conseguiu resolver todas as questões. Então é importante colocar esses pontos de problema para serem resolvidos no futuro. E tem coisas que eu acho que poderiam ser um pouquinho mais lentas, enfim, para a história continuar. Ficar, como eu falei, mais à sombra, né? Em que momento o pai iria contar, mas foi tudo muito rápido, né? E foi um baque, né? Porque trouxe duas emoções ali junto, né? A gente feliz, né? Sobre aquele encontro dos dois. Também vou falar sobre isso porque também gerou, não digo polêmica, mas teve muitas pessoas que criticaram esse último momento ali que apareceu dos dois, porque havia uma expectativa muito grande. E o que me surpreendeu é que as críticas não vieram daqui do Brasil, né? Ouvi muitas pessoas criticando da Turquia, né? Que acharam que as cenas não combinavam. E como eu já tinha lido sobre isso, talvez o meu olhar também foi mais crítico nesse momento, realmente eu achei um pouco estranho tudo o que aconteceu, né? Que foi aquele momento ali que os dois estavam discutindo sobre se ela ia para a Itália ou não. Aí o Serkan sai da sala e ele tem a certeza, né? Ficou meio estranho, tipo, que a Eda vai seguir ele, né? Para ele ter montado tudo aquilo. E com certeza a Eda tem essa personalidade de ir atrás, né? Mas talvez como ele partiu com o carro, ela também ficasse furiosa. Eu, particularmente, eu não faria aquilo, porque eu nem sei onde ele estava. Então ficou algumas coisas meio estranhas, não sei para vocês, até vou trazer aqui o meu ponto de vista. Vendo a cena, me colocando no lugar, né, naquela situação, eu achei aí sim um pouco fora da realidade. Porque se ela não tivesse encontrado a Leila, ele não tinha dado endereço, nada. Então ela chega lá também num grau de confiança que eu não teria. Porque ele não convidou ela, eu não vi convite, tá? Me corrijam se eu estiver errada, se por acaso houve uma distração ali de percepção em algum momento, mas eu não vi isso acontecer. Então ela chega, vê, né, aquele ambiente romântico. Eu talvez ficasse até desconfiada que fosse para outra pessoa, quem sabe até mesmo para Selim, né? Por várias coisas, eu ainda tô conhecendo ele, então tem todo aquele ambiente ali preparado e ela super confiante entra ali e já tem certeza que é para ela, então eu achei meio esquisito tudo aquilo. Realmente foi rápido, mas isso eu também consigo entender pela cultura, né, da Turquia em si. E cada produção, cada telenovela, cada canal, né, tem uma certa política. Então, a gente não pode generalizar, às vezes, porque numa série, enfim, a gente vê um pouco mais de intimidade, outras não, várias coisas, horário, né, público-alvo, a novela foi vendida internacionalmente, tudo isso conta, né? E eu sinto nessa série muita sutileza, realmente uma preocupação em manter esse respeito a essas questões culturais. Então, por mais que tenha algumas coisas que não seriam permitidas na Turquia, até uma relação dessa forma, não é permitido lá, sabe? Mas mesmo assim eles fazem de forma sutil. Então, eu acho que realmente é o formato da série, não dá para esperar além disso. Mas eu confesso que acho que a forma como é colocada, eu já disse isso, eu acho muito sensível, né? O relacionamento dos dois, né? Há uma intimidade muito bonita, uma profundidade. O Serkan é maravilhoso, né? Conseguindo trazer os sentimentos. A gente consegue sentir, não é à toa que a novela explodiu, né? Sentir Alcapamã aqui no Brasil foi uma explosão. A gente viu, na verdade, tinha outras séries que estavam em evidência. Eu era uma que não assistia a série, assisti sem dar muito crédito, só pelo que eu tinha visto, assim, do roteiro, mas quando eu assisti eu realmente me apaixonei pelos personagens, pelo envolvimento, realmente pela atuação, que é muito boa, a química dos dois convence. Então, eles conseguem, como não tem toda essa liberdade de expressão, eles conseguem, de alguma forma, expressar, né, passar pra gente os sentimentos que não podem ser ali revelados. Então, isso é muito perfeito.
Mas sobre o futuro, muita coisa pode ocorrer, né? Eles podem dar uma revertida nisso no sentido de a gente ficar bastante decepcionado e a gente ver uma série que saia do clichê, e foi o que o Querem prometeu numa live, né? Muitas pessoas também estão comentando sobre isso. E para mim, se for fora do clichê, não vai ser aquele dramalhão que é um padrão também das séries turcas, e que às vezes eles fazem isso para alavancar a audiência, né, dependendo de como a série tá, porque tá dentro da cultura deles, né? Mas eu não sei se vai chegar a todo esse drama, né? O que poderá acontecer? É bem possível, todo mundo tá falando que tem a passagem de tempo, mas eu acho que seria muito doloroso algumas coisas que eu li e que sim são possíveis, sabe? Acho que tudo que as pessoas estão argumentando e comentando de possibilidades, sim, dentro da escrita é possível e seria, sim, uma construção de uma história, né, bem de novela, mas iria entrar na questão dramática. Eu acharia iria muito pro drama, já que a série é colocada como comédia romântica, se houvesse sofrimento demais no sentido desse distanciamento de tempo, ele, por exemplo, casar com a Celine, como eu vi algumas pessoas comentando, e a Eda ter um filho dele, ele não saber. É possível isso acontecer? É, mas eu ia achar muito doloroso de assistir. Acho que aqui para nós ia ser bastante difícil, porque a série veio com toda uma sutileza e ela trouxe muitas pessoas que até não assistiam séries turcas, né? Eu sinto que ela foi produzida bem para essa exportação, mesmo tendo essa sutileza toda de respeitar a cultura, né, local. Mesmo assim, ela é pensada também numa questão internacional. Então, como a série também teve, ela já foi vendida para outros lugares, eles também têm que pensar nessa questão, também tem essa parte econômica quando ela é exportada. Então, tudo isso, né, a autora com muita dificuldade, a roteirista em si vai ter que pensar com muito carinho como é que ela vai fazer todo esse desdobramento, né, da série a partir disso. O que eu acho que poderia ser bastante interessante, né, é que o Serkan conseguisse agora se libertar um pouco dos pais, sabe? Depois de todo o processo que ele sofreu, até mesmo com o irmão dele, que houvesse esse processo de libertação, de realmente conseguir, a partir de agora, ressignificar a vida dele, quebrar as algemas com a família, porque ele mora ainda com eles, e talvez sim, ele vai ter que falar com a Eda, não sei como é que vai ser essa conversa, né? Mas o que eu acho que seria positivo é que ele não simplesmente se afastasse, né? Porque isso, ele que fala tanto sobre questão de confiança, de verdade, se ele simplesmente se afastar dela sem falar nada, a gente vai vir para um grande drama, onde a gente vai ver a Eda sofrer muito, como eu digo, vai ser muito sofrido de assistir. Acho que seria mais interessante, que ainda teria a pitada do drama, fazer um romance meio Romeu e Julieta, né, da atualidade, assim, onde duas famílias se odeiam, mas aquele amor é tão verdadeiro, sem a morte no final, tá? Mas um amor tão verdadeiro que eles continuam lutando por ele, mesmo as duas famílias tentando de todas as formas destruí-los, né? E eles lutando nesse tiroteio juntos, podendo ter suas brigas, seus desencontros, né? Acontecer algumas coisas até de ter algum afastamento, mas não assim tão forte, né? Porque senão cai para um drama muito grande, tipo, fica aqueles episódios arrastados, né? Onde tem sofrimento demais, onde a gente já viu algumas séries ir, né, para esse tipo de direcionamento. Então eu particularmente não curto muito, espero que não vá para esse lado, mas mesmo assim assistiria, confesso para vocês, porque é uma série que eu gosto muito, acho que ela é muito bem escrita. Tô confiando muito, sabe, na autora, vamos confiar, porque como eu falei, a série tendencia a nos surpreender, então eu acho que pode ser uma coisa bem diferente, porque senão vai cair muito no clichê, nem do que eu tô trazendo para vocês, algo ainda a mais, sabe? Sobre como vai ter esse enfrentamento. Acho que pode ter um distanciamento de a Eda ficar chateada quando ele falar, mas depois ela repensar, e pode ser que essa ida para a Itália dela seja um tempo de amadurecimento, né? Sobre ela precisar pensar quem ela é, sobre tudo que aconteceu,
mas não que o Sarkhan chegue a casar com a Celine e ela case com outro também, como colocaram. Aí eu acho que entra num drama muito forte, né? Vai envolver outras pessoas, né? Uma criança que cresce sem o pai, né? E seria tão bonito, na verdade, ver os dois criando, né? Uma criança. Então, eu acho que chegar a esse ponto seria complicado. Mas talvez ela se afastar, passar rapidamente algum ano ou dois e ela retornar e talvez as coisas estejam diferentes, mas os dois estejam solteiros e possam se reencontrar também é uma possibilidade. Mas com certeza a Itália é tão falada que acredito que sim vai ter uma passagem por lá, sim essa avó vai aparecer em algum momento. E como a avó não apareceu, eu não sei se agora será a grande separação da Aida e do Sarkhan. Nesse momento que eu acharia, sabe, realmente muito chocante. Eu acho que ele não vai pensar em vingança, como também estão me perguntando e algumas pessoas questionando. Acho, pelo sentido de que a Aida não mentiu para ele. Se a Aida tivesse toda essa maldade, ela não teria se aberto para ele naquele momento e contado a história dela dos pais. Não faz sentido uma pessoa que tem uma estratégia de vingança contar algo, né, que ele possa desconfiar dela, né? Seria uma mente manipuladora, então isso poderia ser usado contra ela. Então não faria sentido nenhum ela mostrar aquele momento de vulnerabilidade e contar a história para ele. Então eu acho que ele não vai pensar isso dela, né? A mãe dele pensou, né? Eles tiveram realmente um encontro inusitado, mas o Sarkhan sabe que realmente houve o cancelamento lá da bolsa, a história é verídica, é real, então não sei, não se encaixaria, né? Mas quando a pessoa escreve, tudo é possível de criar várias linhas do tempo. Vamos ver o que vai acontecer. A gente fica ainda mais preocupada porque o fragmento não saiu, que nos dá um norte, né? Ou um respiro, porque o que o fragmento vai nos mostrar? Se eles vão ter ainda algum momento juntos. E eu não sei o porquê que não foi ao ar. Muita coisa pode ter acontecido. Por exemplo, houve muitas críticas, como eu falei, infelizmente a série, né? No decorrer, pelo Twitter, né, e outras redes, não, e ainda da Turquia, que é mais complicado. Então, eles podem ter segurado, estão pensando como retornar, tem toda essa pressão em cima de audiência, que é uma pena, né? Mas vamos tentar manter essa série. Eu gosto muito, então eu quero muito que essa série sobreviva, tenha um final, acho que vale a pena. Como eu digo, eu confio, vamos ver, vamos deixar as coisas acontecer. Eu sei que muitas pessoas sofrem de ansiedade, né? E é difícil lidar realmente com essas situações, às vezes, de conflito, porque eu já falei, uma série, uma novela, né? Tem uma carga emocional muito forte e as pessoas têm gatilhos, às vezes, durante algumas situações. Como eu já falei aqui no canal, às vezes tem pessoas chegando, eu estudo psicologia, né? Então tem sim uma carga emocional, então eu respeito muito, gente, todo mundo, sabe? Todas as pessoas, todas as opiniões, todas as emoções. Quem sofreu mais, quem não tá sofrendo, somos únicos e cada um tem a sua trajetória e história. Então, cada um vai absorver aquele conteúdo de uma forma diferente e tá tudo bem. O problema é quando a gente quer impor a nossa opinião, né? Para que todo mundo acredite. Então, às vezes eu já coloquei aqui opiniões de situações que para mim eu perdoaria com mais facilidade e outras pessoas não, né? Quando eu falei, por exemplo, que eu fiquei lá no casamento com um pouquinho de pena da Celine, me deu um pouquinho desse sentimento, né? E vendo o episódio, eu tive logo uma empatia ali com a Melô, sabe? No sentido de ter esse ato de que mesmo a Melô também sabendo de tudo, que pode ser até uma ingenuidade um pouco, mas de ter ainda simpatia pelo outro, essa dó, né, de alguém, né, porque o ser humano é falho, né, e, infelizmente, com certeza ela é uma personagem que mostra várias falhas, né, isso não é indiscutível, né, até mesmo de caráter, de conduta, de várias coisas, a forma como ela se coloca. Bom, a mãe do Sarkhan, então, eu nem vou falar, né? Como eu digo, para mim é a personalidade mais complicada. Eu viria nela até questões, assim, bem complicadas de
de uma personalidade ali bastante egóica, como eu já falei, sabe? E vazia ao mesmo tempo uma alma muito ferida. Então dá pra ver essa mistura de sentimentos sobre ela. É difícil, né? Uma personagem complicada de a gente conseguir ter um carisma sobre ela. Mesmo ela tendo uma espontaneidade, sendo em alguns momentos até mesmo engraçada, ela tem uma carga que às vezes a gente vê que é maldade, né? Tem coisas que são muito sabendo que vai machucar alguém, então ela fere muitas vezes com palavras, né? Então é bem complicada essa personagem em si. Então, sobre o futuro, sobre o que vai acontecer em cima de tudo isso, ainda são muitas suposições. Vamos aguardar então esse fragmento que ainda não apareceu, não chegou pra gente. E a partir dele a gente vai ter um conteúdo maior para conseguir analisar, discutir, repensar, né, sobre tudo que poderá ser construído. E o interessante de uma série é isso, podem ter certeza que de alguma forma ela está sendo escrita, né? Então a autora valoriza assim o que está sendo colocado. E como na Turquia já houve algumas críticas que me surpreenderam no sentido que o pessoal também achou muito rápido cortes de cenas. Eles estavam esperando um super momento ali entre o casal. Então a crítica em si ela é positiva às vezes, sabe? Se a pessoa que está escrevendo acolher isso. Então o fragmento pode ter segurado, porque eles podem repensar na estrutura ainda da série. Claro que já tem muitas coisas que foram gravadas, mas não sei como é que é o planejamento do set. Então vamos ver o que vai rolar. Mas vamos pensar positivamente, sabe? Vamos, como eu digo, antes de sofrer, vamos esperar o conteúdo que vai chegar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas sobre o episódio, assim, fazendo uma avaliação, eu gostei. Acho que teve realmente algumas falhas em algumas situações, como eu falei. A cena final ficou um pouquinho estranha, pelo menos pra mim, eu concordei com as coisas que eu li, mas não deixou de ser especial, não deixou de ser um momento bonito entre eles. E principalmente acho que o momento do café ali foi até mais bonito que o momento dos panos, né? De ver os dois conectados, fazendo planos para a Itália. Ali a gente já começa a pensar, porque também tudo muito rápido, planejamento para viajar. É que parece que a autora entrou num caminho difícil de condução, onde tem que tomar decisões, né? A série também já tá indo, né, pra metade, assim, a gente já tá no 13º episódio, então, como eu digo, não é fácil escrever e tomar decisões e repensar, porque depois que tu tomou uma decisão, uma escolha, um caminho, não dá para trocar totalmente, senão as coisas ficam perdidas, ficam soltas, ficam estranhas. Então, cada escolha que ela vai fazendo, a revelação vai sair agora, ela já vai ter que repensar na próxima atitude do futuro, que não pode se contradizer tanto com essa. Então tem muita coisa. Então vamos ver como é que ela vai conseguir lidar com tudo isso, né? Vamos esperar sempre o melhor. Então comentem aqui o que vocês acharam, quais as visões de vocês sobre o futuro, né? O que vocês acharam dessa revelação ter sido no final, né? Depois de ter um momento onde a série promete, né? O grande momento, e depois vem aquela revelação que tudo indicava, né? Como digo, ali sim é um tombo, porque nos prepara para dizer que a revelação não vai conseguir ser feita, porque primeiramente o pai do Sakan não consegue, e no final ele joga aquela bomba, né? Talvez sim para que a gente tenha curiosidade sobre o próximo episódio, mas as pessoas também ficaram como foi no final, com aquela sensação amarga, né? Que isso às vezes também pode afastar algumas pessoas, né? Que tem, como eu digo, dificuldade de lidar com esse conflito, principalmente porque não foi revelado nem os fragmentos. Mas vamos ver com paciência, né? E ver tudo que vai acontecer. Mas eu gostaria muito de saber de vocês a opinião, né? Aqui nos comentários. Vocês sabem que eu acolho e respondo sempre com muito carinho. Então é isso, pessoal. Beijo grande no seu coração e até mais. Fui!